E agora vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Hoje nós vamos procurar umas 4 ou 5 passagens bíblicas. Portanto, apesar do calor, eu peço que você me acompanhe atentamente com a sua Bíblia na mão aberta. Mateus capítulo 26, 36 até 46. Vou fazer leitura responsiva para ninguém ficar cochilando aí. Então, eu vou começar com a leitura do primeiro versículo, que é 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? O título do sermão desta manhã que eu escolhi é quando você escolhe Deus. O que significa escolher Deus? Frequentemente nós pensamos que escolher Deus é escolher uma opção entre várias, entre outras. Geralmente essa opção é a última. Você está diante de um problema, de um obstáculo, de uma decisão importante a tomar e você cogita em várias alternativas, várias opções, maneiras e modos. E após uma série de tentativas infrutíferas, você olha para o céu e diz assim: Deus, eu fiz tudo o que tinha que fazer, agora eu entrego a questão em suas mãos. Que Deus me ajude. E você cruza os braços, ora, espera o tempo passar, espera as coisas acontecerem na sua vida, e de maneira passiva, você entrega toda a responsabilidade, você transfere, na verdade, a responsabilidade para Deus. Será que escolher Deus significa isso? Qual é o significado de esperar ou escolher Deus? Para poder responder, eu preciso lançar uma outra pergunta. O que acontece quando você escolhe Deus? Repito, o que acontece quando você escolhe Deus? O texto nos dá esta lição. Quando Jesus orou, não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes, dizendo que vontade do Pai seja realizada, que a sua vontade seja feita e não a minha, o que aconteceu com ele? Ele se escondeu por trás de uma rocha, de uma árvore, ou ele se escondeu dentro de uma caverna e ele continuou orando noites e noites, sem fazer nada, só esperando Deus agir? Foi isso que aconteceu? Não. Todos nós sabemos que após esta oração, Jesus foi levado preso. Ele foi julgado injustamente, foi chicoteado e foi crucificado, e ele morreu na cruz. Portanto, quando Jesus escolheu Deus e não a sua própria vontade, ele escolheu
o caminho de sacrifício. Escolher Deus significa escolher caminho de sacrifício. Escolher Deus não é escolher a última opção. Escolher Deus não significa escolher uma alternativa entre outras alternativas. Escolher Deus significa escolher o propósito. Escolher entre a glória de Deus e a vanglória sua. Portanto, escolher Deus não é questão de selecionar opções e alternativas, mas você se colocar diante de Deus e perguntar para você mesmo: estou buscando glória de Deus ou será que estou buscando a minha própria vanglória? Nós temos um bom exemplo no Velho Testamento, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Vamos procurar aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 10. Eu vou explicar o contexto. Então Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele estava fugindo. E surgiu uma boa oportunidade para acabar com essa perseguição. Seu súdito, soldado chamado Abissai, junto com Davi, na calada da noite, os dois penetraram no acampamento do inimigo, o acampamento do rei Saul. E todos estavam caídos em sono profundo. Quando Abissai se aproximou do rei Saul, ele disse para Davi: "Ô meu senhor Davi, vamos matar ele. Vamos matar. Esta é a oportunidade, única. E vamos acabar com essa perseguição." Aí Davi responde da seguinte forma. Então vamos ler? Ele diz assim, 1 Samuel capítulo 26, versículo 10. "Juro pelo nome do Senhor", disse Davi, "o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá." 3 opções. Senhor, ou deixar que rei Saul morra na velhice, ou ele vá a uma batalha e deixar que o inimigo o mate. Em outras palavras, Davi, como qualquer um de nós, pensou em todas as alternativas, pensou em todas as opções para resolver essa questão. Ele também queria se livrar logo dessa perseguição. Mas ele escolhe quem? Ele escolhe Deus. Ele escolhe Senhor. Cogitar em alternativas, maneiras, não é pecado. Mas entre essas opções, Davi escolhe Deus. E o que aconteceu quando Davi escolheu o Senhor? O que aconteceu? Ele continuou no seu sofrimento. Ele continuou com seu próprio sacrifício. Ele podia muito bem acabar com a perseguição. Ele podia muito bem conquistar conforto em vez de sacrifício. Mas porque ele escolheu o Senhor, ele continuou fugindo do rei Saul. Ele continuou sofrendo. Ele continuou no caminho do sacrifício. Portanto, quando você diz que agora eu entrego a questão nas mãos de Deus, que a vontade do Senhor seja feita, você está, na verdade, dizendo para Ele e para você mesmo, para toda a igreja, que agora eu escolhi o caminho de sacrifício. Jesus escolheu Deus e Ele caminhou, carregando a sua cruz pela via dolorosa. A via dolorosa é o caminho que qualquer um de nós, aquele que escolheu Deus, terá de caminhar. Portanto, em última instância, a questão é a seguinte: ou é minha vanglória, ou é
vontade de Deus. Se você escolheu Deus, então pode crer, lá vem sacrifício, lá vem sofrimento. Não é questão de escolher entre a alternativa A, B, C e D, né? Não importa qual escolha que você faça, é importante que você escolheu Deus. Romanos 14, versículo 8, por favor. Romanos 14, versículo 8. Nós vamos ler junto esse versículo. Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Vamos ler o versículo todos juntos? 1, 2, 3, já. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aqui existe a alternativa A, que é a morte. Aqui existe a alternativa B, que é a vida. Agora, segundo o apóstolo Paulo, não importa se você escolha A ou se você escolha B, não importa. O importante é que você pertença ao Senhor. É importante que você escolheu Deus. Uma vez firmado e confirmado e reafirmado o seu verdadeiro propósito, que você escolheu o caminho de Deus, o caminho de sacrifício, a vontade de Deus seja feita, então não importa se é A ou B, não importa se é morte ou vida. Mas como nós agimos, como nós comportamos? Nós nos comportamos como um diabético que toma insulina todo dia, que não pode comer doce. Mas ele monta uma cilada, ele procura o médico e diz assim: doutor, qual doce eu posso comer? Doce de leite ou doce de chocolate? Todos nós sabemos a resposta: você não pode comer doce. Às vezes, todas as alternativas são válidas. Um jovem me pergunta: pastor, é para mim ler a Bíblia em coreano ou em português? Ora, tanto faz. O importante é você ler. Portanto, é A ou B? É agora ou amanhã? É esta pessoa ou aquela pessoa? Na verdade, a resposta está em você. Se você escolhe Deus, você escolhe o caminho de sacrifício. E as demais alternativas, todas elas podem ser válidas. Agora, o que acontece? Facilmente a gente busca a nossa vanglória usando o nome de Deus. No fundo, você não está escolhendo Deus, mas escolhendo a sua própria glória. Poderia comparar a uma mamadeira, por exemplo. Quando se fala em mamadeira, a gente logo pensa em bebê, a vida, a amamentação, é nutrição e alimento. Tá? Mamadeira é coisa boa. Mas se você colocar, em vez de leite, veneno dentro da mamadeira, aquela mamadeira não é mais aquela mamadeira que nutre, que dá vida. É um recipiente que contém veneno que mata. Às vezes nós temos essa forma por fora, exterior de um cristão, parece que é aquele que realmente escolheu Deus, mas no fundo você está usando Deus para a sua própria vanglória. Portanto, para você ter certeza de que você realmente escolheu Deus e não a sua própria vanglória, você precisa verificar na sua vida uma coisa. Como eu posso saber? Porque às vezes nós enganamos nós mesmos. Como eu posso saber se eu realmente escolhi Deus? Basta você verificar se há atos de sacrifício em sua vida ou não. Se você continua, apesar de ter declarado verbalmente que, puxa, que a vontade de Deus seja realizada, que feita, eu vou me submeter à vontade de Deus, mas nada muda na sua vida, continua na sua zona de conforto, continua se isolando, se escondendo,
então você não escolheu Deus. Porque pelo exemplo que nós vimos de Jesus e Davi, quando um homem escolhe Deus, sempre vem o sacrifício. Então, se não há sacrifício na sua vida, certamente você não escolheu Deus. Mas aí você pode me retrucar, me perguntar. Mas os incrédulos também se sacrificam. Sim, os incrédulos também sacrificam. Então qual é a diferença? Os incrédulos também trabalham muito, até mais do que nós. Estudam muito, até mais do que nós. Se sacrificam muito mais do que nós, muitas vezes. Então qual é a diferença? Qual é a diferença entre o sacrifício de um cristão e um sacrifício de um incrédulo? Que às vezes é até mais, forte do que nosso sacrifício. Existe uma passagem na Bíblia que descreve mais ou menos a situação. Marcos, por favor. Capítulo 10. Há uma grande diferença entre o sacrifício de um cristão e um sacrifício dos que não são cristãos. Marcos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Veja bem, irmão, um incrédulo, ou um ateu, que não tem nada a ver com Deus, ele segue o seu objetivo. Ele quer se tornar um homem influente na sociedade. Ele quer se tornar, sei lá, prefeito, um político, um governador, até presidente. Ele quer se tornar um grande empresário. Ele quer se tornar um eminente professor. Para isso ele se esforça, ele se sacrifica. Enquanto você estuda 8 horas, ele estuda 11, 12 horas por dia. Enquanto você trabalha 8 horas por dia, ele trabalha 18 horas por dia. Enquanto você dorme, ele está trabalhando. Enquanto você está gastando, ele economiza, não abre mão. Para quê? Para conseguir o que ele quer na vida. E uma vez que consegue o que ele quer na vida, o que vai acontecer? Vamos ler novamente. Eles se tornam governantes e começam a dominar. Eles se tornam importantes e eles começam a exercer poder sobre outras pessoas. Eis aqui a grande diferença, irmão. O sacrifício de um cristão é para servir e dar sua vida em resgate dos muitos. Em outras palavras, ele se sacrifica carregando a sua cruz e morrer na cruz para o bem de outras pessoas. Os incrédulos até se esforçam mais do que nós, se sacrificam mais do que nós, mas não para carregar a cruz, mas para fugir dela. Não para servir, mas para serem servidos, que eles se sacrificam tanto. Porque para o mundo, cruz significa o quê? Cruz significa morte, é vergonha. A cruz era a punição mais severa aos criminosos mais violentos e malvados da época. Os incrédulos se sacrificam para fugir da cruz. Fica cada vez longe. O objetivo deles, o objetivo do sacrifício deles não é carregar a cruz, mas fica longe da cruz. Eles querem conforto, eles querem poder. Por isso surge exploração, por isso surge manipulação, por isso acontecem tantas corrupções neste mundo. Portanto, a grande diferença entre o sacrifício cristão e o sacrifício que não é cristão é a cruz. É a cruz. Vamos continuar a leitura. Versículo 43. Jesus diz para nós, cristãos: não será assim entre vocês. Ao contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, o próprio Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, nós estamos indo num sentido totalmente oposto ao que os incrédulos estão indo, seguindo. Nós nos sacrificamos tempo, dinheiro, até saúde, para carregar a cruz, para servir os outros e para dar vida em resgate por muitos. Os incrédulos não, fazem justamente o contrário. Buscam a sua própria vanglória. E eles trabalham, se esforçam, se sacrificam para ter conforto, para viver mais, para viver melhor do que os outros, para serem servidos do que para servir. Aí você, jovem, inteligente, me fará uma outra pergunta. Se o sacrifício cristão, o sacrifício na cruz, é entregar sua própria vida para salvar a vida alheia, isso não é uma prática religiosa exclusiva do cristianismo. Verdade? Porque até incrédulos, ou até ateus, fazem isso. Por exemplo, um amigo pode morrer para salvar um outro amigo dele. Um ato heróico. Martírio, por exemplo, não é uma prática religiosa exclusiva do cristianismo. Você encontra martírio também no budismo. Um budista morre para defender a fé dele. Um muçulmano pode morrer pelo outro muçulmano. Um criminoso pode morrer para salvar seus próprios filhos. Portanto, esse negócio de morrer para salvar os outros, ou morrer para defender Deus em que ele crê, ou para defender um ideal, não é uma prática exclusiva do cristianismo. Então qual é a diferença? Sim, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Passa na televisão um programa chamado 1000 Maneiras de Morrer. Alguém já assistiu? 1000 Maneiras de Morrer. Sem ofender os que já morreram. Tem cada morte esquisita, viu? Cada morte engraçada também, que não tem nada a ver. Agora, entre essas 1000 maneiras de morrer, morrer na cruz é única, é distinta, é diferente das demais maneiras de morrer. Em que sentido? Para nós, cruz não é o fim. Cruz é um meio de a gente chegar à ressurreição. O amor cristão, o sacrifício cristão, é um amor redentor. É um sacrifício redentor. É um amor que salva. É um sacrifício que salva. Não somente a pessoa por quem você se sacrificou, mas salva você também. Jesus, quando morreu na cruz, quando se sacrificou, ele nos salvou, mas 3 dias depois, ele também se salvou. Por isso, o sacrifício na cruz é um sacrifício redentor. É diferente do sacrifício do mundo não cristão. Por exemplo, eu sou incrédulo e está aqui o Filemon. Digamos que ele é muito amigo meu e ele está correndo o perigo e eu me projetei, me lancei para protegê-lo. Eu morri e ele se salvou. Então eu morri e ele salvou. E infelizmente, às vezes, os dois morrem. Eu tentei salvá-lo, mas o trem acabou nos atropelando, os dois. Mas o amor cristão não é assim. O amor cristão salva tanto aquele que se sacrifica, quanto aquele que foi beneficiário do sacrifício alheio. Por isso, no livro de João, capítulo 11, 25, diz assim: Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, aquele que tem plena fé e confiança na ressurreição, ainda que morra, viverá. Se você se sacrifica a ponto de entregar sua vida em nome do Senhor, ainda que você morra, você viverá. Mas não somente você, a pessoa que se beneficiou também. Quando nós estudamos Fórmula 13, eu sempre uso como ilustração Romeu e Julieta. Vocês sabem a história, né? Os dois se suicidam mais tarde, né? Para eternizar o amor deles e tal. Mas eu digo uma coisa para você. Qual foi o resultado? Ambos morreram. Muito romântico. Porém, ambos morreram. Esse tipo de amor se chama amor suicida. Mas o amor cristão, sacrifício cristão, não tem essa característica. Sacrifício cristão dá vida a ambas as partes envolvidas no processo. Jesus viveu, nós vivemos. Nós vivemos e todos os outros atingidos pelo Evangelho também viverão. Portanto, morte e ressurreição são dois elementos do mesmo pacote. Nós não podemos estudar, entender a morte e ressurreição separadamente. É uma coisa só. Daí vem a importância de você se sacrificar. Porque sacrifício dá vida às pessoas. Outra razão porque quando você escolhe Deus, vem sacrifício, é que sacrifício transforma o coração das pessoas. Irmãos, nós estamos correndo um grande risco e cometendo um grande engano, porque nós pensamos que quando a igreja impressiona o mundo, fazendo com que as pessoas fiquem admiradas com o que a gente fala, com o que a gente prega, com o que a gente faz, nós pensamos que eles vão se tornar cristãos. Isso é um grande erro, irmão. Não estou dizendo para não fazer. Marcos capítulo 6, de 1 a 6, diz o seguinte: Jesus um dia estava em Cafarnaum e voltou para Nazaré. E lá ele começou a ensinar nas sinagogas. E ele começou a operar também milagres. O povo de Nazaré, os judeus, ficaram, segundo a Bíblia, ficaram admirados, boquiabertos. Uau! Mas logo em seguida, vem a descrição que se desenrola da seguinte forma: eles começaram a indagar, mas esse Jesus não é aquele Jesus, filho de José, carpinteiro, e os irmãos deles estão aqui com a gente, não sei o quê. E no fim do versículo seguinte diz assim: eles ficaram escandalizados por causa disso. O povo que começou admirado, termina escandalizado. E por isso, Jesus deixou de operar milagres naquela cidade. Hoje em dia, alguns me perguntam, por que os milagres não estão mais acontecendo? Ou, por que os milagres não acontecem na mesma frequência com que aconteciam nos anos passados? Por exemplo, tipo no Velho Testamento. Se o povo é tão incrédulo assim, então Jesus não deveria, por meio da igreja, realizar até mais milagres para convencê-los? Jesus, na mesma passagem, ele diz o seguinte: não é por aí, não é por aí. Jesus deixou de operar milagres por causa da incredulidade do povo. Em outras palavras, milagre não combate incredulidade.
milagre não comove o coração das pessoas a ponto de se converterem ao cristianismo. Pode ajudar, mas não é por aí. Porque se fosse assim, Jesus teria operado muito mais milagres para convencer esse mundo de que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Mas Ele diz assim: meus irmãos, não é por aí. Não é realizando mais milagres que vocês vão combater, transformar o coração desses incrédulos. Sabe o que transforma o coração das pessoas? Não é milagre, mas é o sacrifício. O seu sacrifício, o meu sacrifício, como filho de Deus, aquele que carrega a cruz e se entrega para morrer na cruz, para servir os outros, para dar sua vida em resgate dos muitos. E esse sacrifício que realmente transforma o coração das pessoas. Vocês querem um bom exemplo disso? Vamos ter como ponto de referência a cruz. Vamos analisar antes da cruz e depois da cruz. Jesus, antes da sua crucificação, ele andou com seus discípulos, principalmente com os 12. Ele deu muitos bons ensinamentos. Ele contou muitas parábolas. Explicou o sentido, o significado de parábolas. Ele andou com eles pelo mar da Galileia, acalmou tempestade, expulsou demônios, levantou o coxo, ressuscitou até um morto, monte de milagres, e até capacitou discípulos a fazerem os mesmos milagres que Jesus tinha realizado. Ele deu muito para eles, mas quando ele se crucificou, todos eles o abandonaram. Ensinamento, palavra, milagre, sinal. Um até traiu, e os demais 11 simplesmente se evaporaram. Mas 3 dias depois, quando Jesus se ressuscitou, e Jesus ressurreto se apresentou diante dos discípulos, quando eles estavam reunidos num quarto, ele mostrou as suas marcas. Prego. Marcas que a coroa tinha deixado na sua cabeça. Aquela ferida que a lança tinha deixado no seu corpo. Em outras palavras, Jesus mostrou para seus discípulos as marcas do sacrifício da cruz. Ele mostrou ele sacrificado. O que aconteceu? Aqueles discípulos que eram covardes antes da crucificação de Jesus, vendo o corpo de Jesus, o próprio sacrifício diante deles, se tornaram em apóstolos corajosos. E a história deles, após a cruz, está muito bem descrita no livro de Atos. Irmão, sacrifício transforma as pessoas. Eu me encontrei com um irmão coreano na segunda-feira. Ele é um médico missionário e tal, já senhor de idade, escreveu alguns livros, e ele me apontou qual era o grande problema da igreja evangélica na Coreia do Sul. Então ele fez um diagnóstico, e ele disse o seguinte: o problema maior da igreja na Coreia do Sul agora é problema de mega churches, aquelas igrejas enormes, com 40, 50, 60 mil membros. Por quê? Porque numa igreja desse porte, tem bons pastores, que pregam bem, tem pastores que estudaram muito, com título de PhD em não sei quanto, tem um bom corpo de líderes, tem uma boa estrutura, tem um ótimo sistema que já provou que funciona bem, tem muito dinheiro, de tal forma que eles não precisam mais escolher Deus. Eles preferem escolher um pastor, eles preferem escolher o sistema que funciona, eles preferem lançar mão do dinheiro. Contrata.
Eles deixaram de escolher Deus. Se deixaram de escolher Deus, significa deixaram de se sacrificar. Não há mais sacrifício. A igreja recusa se sacrificar. Eles preferem conforto. Pensei que essa piada só se aplicava ao brasileiro. Aquela piada de que tem 10 homens numa fila, o capitão, quem é o voluntário? Os 9 recuam para trás, deixando um na frente, E esse se torna voluntário, o indeciso, o bobo. Mas a igreja está fazendo a mesma coisa. Antes, quem é voluntário? Todos davam um passo para frente, eu. Hoje em dia não, todo mundo dá um passo para trás. A Bíblia diz que nós somos luz e sal para este mundo. A luz, para emitir sua luminosidade, se consome, se sacrifica. Um pedaço de madeira, lenha, se queima, se sacrifica para se tornar um punhado de cinzas na manhã seguinte. Sal se mistura, perde sua forma original, some, mas tempera a comida, preserva o alimento. A semente, quando é enterrada, some, se consome, se gasta, se destrói, para dar origem a uma planta e, consequentemente, um monte de frutos nos galhos. Quando você fala que escolheu Deus, você escolheu o caminho de sacrifício. Sacrifício da vida, e sacrifício transforma as pessoas. Não é óbvio, não é básico, não é elementar, não é normal que a igreja ajude os pobres. Não é óbvio que a igreja tome iniciativa nas ações sociais. Não é óbvio que você, que é filho de Deus, evangelize outros. Não é óbvio que você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, leia a Bíblia, que ore. Não é óbvio que você que tome a iniciativa e cumprimenta outras pessoas, pratica atos de gentileza. Mas cada vez mais os cristãos recusam a se sacrificar. A igreja deixou de ser óbvia e passou a ser absurda. A igreja deixou de ser normal e passou a ser anormal. Ou aberrante. É como se fosse aquele capitão italiano, que o navio afundou e o capitão, em vez de ficar, ajudando os outros a escaparem do navio, foi o primeiro a fugir do navio, deixando os demais tripulantes. Parece que a igreja está fazendo a mesma coisa hoje em dia. Resumindo, irmãos, qual é a vontade de Deus? Que você se sacrifique entre outras pessoas. O que é sacrifício? Renúncia voluntária. O que é sacrifício? Privação voluntária. Como você verifica que realmente escolheu Deus? Se escolheu Deus, há sacrifício. É servir e dar a sua vida para resgatar muitos e transformá-los. Irmãos, curve a sua cabeça, eu farei a oração e a bênção apostólica. Com isso nós vamos encerrar o culto desta manhã e logo em seguida passarei o microfone ao pastor Davi para dar os avisos. Senhor, eu confesso que eu pequei. Em inúmeras vezes eu usei nome de Deus para conseguir minha vanglória, que é glória em vão. Tenho sido preguiçoso, tenho me escondido, me isolado. E em tantas ocasiões
Eu orei aqui na frente dos irmãos, desejando que a vontade de Deus seja realizada e feita, e no fundo, eu fiquei pacientemente e passivamente esperando que Deus tome alguma atitude, que outro irmão faça no meu lugar, outro irmão vá no meu lugar. Senhor Deus, me perdoe. Se eu escolhi Deus, então agora eu sei, sacrifício vem. Eu estou pronto para caminhar essa via dolorosa que o Senhor também caminhou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai, que a ajuda, orientação e a intimidade do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém?